Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Boa noite a todos. Nós vimos na última semana, e é interessante nós avaliarmos que muitos na cristandade não aceitam essa verdade. Por incrível que pareça, não aceitam a eleição. Você tem os arminianos, por exemplo, eles não pensam que o ser humano, o cristão, seja escolhido, eleito, antes da fundação do mundo. Eles acham que é depois que a pessoa crê realmente que ela garante a sua vida eterna, a sua salvação, a sua justificação. Uma outra corrente diz que a presciência de Deus, nós vamos ter um versículo que fala isso, eleitos pela presciência de Deus, então que não seria uma eleição efetiva, mas que Deus sabia quem ia se converter, e sabendo quem iria se converter, ele então iria eleger essa pessoa. Então não seria realmente uma decisão de Deus a eleição da pessoa, mas Deus, o Senhor iria no rastro da pessoa que se converte. Esse aí vai se converter, então eu vou eleger ele porque ele vai se converter. E o que poucos percebem é que esse tipo de pensamento dá glória ao homem. Dá glória ao homem por sua salvação. E nós sabemos que nenhuma glória pode ser dada ao homem. Nós sabemos que o ser humano, ele é totalmente incapaz. Nenhum de nós se converteu, creu em Cristo de vontade própria. Nós pensamos que foi. Fomos exortados a fazê-lo, não é? Fomos exortados a crer no Senhor Jesus, mas depois que cremos, nós descobrimos que já tínhamos sido escolhidos ou eleitos antes da fundação do mundo. Então existem essas correntes de pensamento, uma que não há eleição nenhuma, outra que a eleição na realidade é decorrente da presciência de Deus dos que iriam se converter, mas eu creio que o correto é que realmente Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, como fala no capítulo 1, versículo 4 de Efésios. Existe ainda uma outra corrente que diz que isso aqui não está falando de eleição individual, mas da eleição da igreja. Então, que Deus teria eleito a igreja antes da fundação do mundo, e assim por diante, aí chega a outras conclusões. Mas, na realidade, tudo aqui é individual. Porque no momento em que Deus nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, é para que nós, individualmente, fôssemos santos. Que nós, individualmente, fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor. Nós sabemos que o Senhor Jesus é quem realmente faz a sua igreja ser pura, imaculada e santa. Nós aprendemos de Efésios também, capítulo 5, né? Mas isso não invalida o fato de que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Está escrito aqui, com todas as letras. E a predestinação caminha junto. Porque se Deus nos elegeu, Ele também nos predestinou, individualmente, para filhos de adoção. A igreja não é predestinada para filha. É cada indivíduo, cada crente é predestinado para filho. Ou seja, um destino prévio foi dado a cada um que Deus elegeu para serem feitos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, a questão é, tudo isso aconteceu porque Deus quis. Deus quis. E quem vai discutir com Deus? Deus quis. Então, quando você lê o começo da carta aos Efésios, você lê realmente que ele está se dirigindo aos cristãos em Éfeso. Ele está falando a pessoas, a indivíduos. Então, quando ele fala que nos elegeu, não está se referindo
ao coletivo, à igreja, elegeu a igreja, mas a indivíduos, esses santos, porque ele escreveu aos santos que estão em Éfeso. A gente poderia ler uma passagem em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu tenho aqui uma lista de passagens que eu acho que são importantes para nós confirmarmos tudo isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido a quem? A vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então isso aqui é a eleição individual. Esse desde o princípio aqui não significa o princípio da igreja ou qualquer coisa assim. Desde quando Deus elegeu. Desde quando ele tomou essa decisão. E pela outra passagem nós sabemos que isso foi antes da fundação do mundo. Agora, dessa de 2 Tessalonicenses, a gente pode pular para 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. É aqui aquele versículo que eu mencionei. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui fala, sim, da presciência de Deus Pai, mas isso não invalida o fato de ele nos ter elegido antes da fundação do mundo. Uma outra passagem também, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, diz assim: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Agora, eu não sei como alguém pode negar a eleição, né? Como que alguém pode duvidar que um salvo tenha sido eleito antes da fundação do mundo. E 1 Coríntios, capítulo 1, ele fala também de como Deus escolheu indivíduos. Deus escolheu indivíduos. E mesmo antes que esses indivíduos até existissem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Depois, se nós formos também para Tiago, capítulo 2, no versículo 5 de Tiago, capítulo 2, nós vamos encontrar mais uma vez que é uma decisão de Deus, não do homem. Capítulo 2 de Tiago, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mais uma vez aqui, uma escolha de Deus. E uma passagem que realmente é fantástica, porque ela diz tudo, está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. É mais claro que isso é impossível. Não me escolhestes vós a mim. Por quê? Porque o homem é incapaz de escolher a Deus. Nós somos, por natureza, inimigos de Deus. E como que um inimigo de Deus iria escolher a Deus? Iria querer se aproximar de Deus? Em Romanos, ele já deixa muito claro lá, quando Paulo fala que não há um justo, nem sequer um.
não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se fizeram todos se fizeram inúteis. Então não podia, desse lixo que era a humanidade, não podia sair um que tivesse alguma vontade de se aproximar de Deus. Então a doutrina que diz que o homem que decide, ela não acha que o homem esteja totalmente pecador. Ela acha que existe alguma partícula dentro do homem que não foi arruinada pelo pecado original, que ficou lá escondidinha, e aí essa partícula de repente dá uma olhadinha pela janela e fala assim, eu preciso me converter. Cara, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É impossível. Pode o leopardo mudar, como é que é? A cor da sua pele, tem alguma coisa assim, né? No Antigo Testamento. Não pode, o homem não tem condições de se aproximar de Deus. Mas e aqueles que a gente vê que se aproximam de Deus no Antigo Testamento? O próprio Cornélio, né? Lá em Atos capítulo 10, quando fala que Cornélio buscava Deus. Aí é outra conversa. Aí é um negócio chamado novo nascimento. Cornélio buscava a Deus porque ele tinha vida. Ele ainda não era convertido a Cristo porque ele nem conhecia quem era Cristo. Mas ele tinha recebido vida porque ele nasceu de novo. Quando ele teve contato com as Escrituras do Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus injetou vida nele. Que o processo é esse. Primeiro você recebe vida através do contato com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos permite escutar. A palavra de Deus é que nos dá poder para ouvir. E o Espírito Santo então age nessa alma agora, que vai ter um desejo por Deus, mas é um desejo que não existia antes. Era um defunto e tudo que ele fazia era cheirar mal. Mas de repente você injeta vida num defunto, o que acontece? A primeira coisa, ele já percebe que está doendo o corpo inteiro, ele é pecador, ele tá ruim, ele está mal, ele está doente. Então, nós vamos chegar no novo nascimento mais adiante depois, vamos falar mais sobre isso depois, mas aqui em Romanos, Paulo também fala especificamente de vasos, ou seja, de indivíduos preparados de antemão para a glória. Em Romanos 9, versículos 23 e 24, Romanos capítulo 9, versículo 23. Vamos no 22 primeiro. No 22. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Vou chamar a atenção agora para uma diferença na continuação. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Então observe que no versículo 22 diz que os vasos de ira estavam preparados para a perdição. Foi Deus que preparou? Não. Foi o pecado. Foi o pecado que jogou todos os vasos numa mesma fossa, preparados para a perdição. No entanto, no versículo 23, os vasos de misericórdia, que para a glória, Deus preparou de antemão. Deus preparou de antemão esses vasos de misericórdia. Se alguém aqui acha que nasceu e Deus não se importava com o seu nascimento, não. Você, antes de você nascer, o Senhor já sabia quem você iria ser, e o Senhor já tinha escolhido você, se você é uma pessoa que creu em Jesus como Salvador. Então, no versículo 24, os quais vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, vaso é indivíduo. Então não poderia ser uma eleição da igreja como um todo, que estaria se referindo lá em Efésios capítulo 1, mas de indivíduos, de cada crente
Cada um, Deus sabia que um dia ia existir um Mário na cidade de Limeira e que um dia ele ia se converter a Cristo. Ele sabia porque ele escolheu. Ele decidiu isso lá nos recantos eternos. Deus decidiu isso antes de existir o próprio universo, antes de serem criadas todas as coisas, de ser criado o mundo. Olha que coisa maravilhosa, se nós pensarmos que não estamos sozinhos nessa empreitada. Nós estamos sendo monitorados mesmo antes da nossa existência. As câmeras de segurança de Deus já estavam nos vendo muito tempo antes de existirmos. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.